Olá, graça e paz. Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Estou transmitindo essa live aqui, espero que você assista na sua casa. Vou colocar aqui uma música para meditarmos na Bíblia. Pai José Neto, boa noite, graça e paz. Convidei os seus amigos aí, manda para todas as pessoas. Deus abençoe todos vocês. Hoje, nessa sexta-feira, feriado, nesse tempo muito difícil, né, que nós estamos passando, eu espero que você receba essa palavra de bom grado, receba essa mensagem. Irmã Marina, paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe. Eu vou aqui orar por aqueles que vão entrar, os que vão assistir depois, por você que já entrou aí, que Deus abençoe vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu poder, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por cada momento, Senhor, que vivemos, que temos a oportunidade de respirar. Te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos pecados do meu povo, da minha igreja, deste mundo, Senhor Deus, que tem te ofendido, Pai. Também te peço por aqueles que estão doentes, que tu possas visitar, pelos governantes, por todos aqueles que estão instituídos de autoridade, que tu possas, neste momento, Senhor Deus, trazer a paz, trazer favor, trazer o conhecimento, trazer, Senhor Deus, a saúde, que tu possa visitar, Senhor, cada pessoa que se encontra acometida de doença, que tu possa abençoar conforme a tua bondade. É isso que eu te peço e te agradeço. Irmã Joelza, paz do Senhor, vão convidando as pessoas aí. Eu vou trazer uma palavra, uma reflexão aqui dentro de alguns minutos e espero que você compartilhe com outras pessoas também, assim como eu vou fazer. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero falar aqui sobre crescimento espiritual. O porquê é tão importante falar sobre isso. Porque nós vivemos em uma era onde há muitos ensinos, muitas mensagens e acabam confundindo a nossa mente, acabam conturbando a nossa mente. O celular deu uma caída aqui, mas eu vou tentar ajustar ele aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Deixa eu ajustar aqui. Pronto, vou ajustar aqui, pronto. Se ficar ruim, você me avisa. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Houve algum problema aqui. Pronto. Então, nós precisamos, nesses dias de tantas mensagens, tantos ensinos, crescer na graça e no conhecimento como Pedro ensina. E para isso você precisa se aprofundar nas escrituras sagradas. Acabou caindo aqui o celular, mas eu vou continuar aqui. E o autor aos Hebreus está tratando, se você ler o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, ele está falando da fé verdadeira, a fé que salva, a fé que os antepassados tiveram. Se você ler o capítulo 11 e capítulo 2, vai ver que o assunto da carta é em torno da fé. No capítulo 6, ele fala sobre o perigo da apostasia, do abandono da fé verdadeira. Então, manter essa fé verdadeira acesa, essa fé verdadeira ativa, o cristão, o crente, então é a Cleidiane, paz, Cleide, boa noite, Deus abençoe. O cristão, ele precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. O que é que o profeta disse lá no Antigo Testamento ao povo de Deus, o povo que estava praticando imoralidades, idolatria? O meu povo foi destruído
porque lhe faltou o conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram a lei do Senhor, assim também eles seriam rejeitados. Então, o conhecimento na vida do cristão, ele é extremamente necessário. Não é uma questão de opção, mas é uma questão de necessidade. Nós precisamos nos empenhar nesse conhecimento, nessa doutrina. É uma doutrina que é desenvolvida na vida do cristão, a maturidade cristã. Quando a Bíblia fala de maturidade e perfeição, ela está falando dessa apropriação que o cristão ele precisa ter do conhecimento de Cristo, conhecimento tanto teórico como prático. Ele precisa evoluir no seu conhecimento de Deus, precisa conhecer e empreender em conhecer a vontade de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, além de ouvir a doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nesse ensino. É por isso que havia todas aquelas maravilhas e todos aqueles sinais na igreja primitiva. Aqui no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Na igreja, no meio cristão, as pessoas não gostam de doutrina. Por quê? Porque doutrina ela não te emociona, ela te alimenta, ela te fortalece no teu conhecimento de Cristo, mas ela não te emociona como algumas mensagens que você ouve, mensagens de autoajuda. A doutrina ela é diferente, ela te sustenta, ela te fortifica, ela te edifica. Então, muitas pessoas não querem ouvir doutrina. O que é uma doutrina? Doutrina é um ensinamento que é proveniente da palavra, que ele vem da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele não pregava as nossas emoções, ele não pregava visando nos emocionar. A Bíblia diz que ele ensinava as multidões. Ele usava parábolas para aplicar um conhecimento, tanto espiritual como também moral. Em Mateus capítulo 4, o versículo... Deixa eu ver o versículo 22 ou 23, ele diz assim, Mateus 4, 22 diz assim, 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Então, o ministério de Jesus era ensinar nas sinagogas, pregando o evangelho de Cristo, ensinando e pregando, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Então, o ministério dele, a primeira coisa que aparece era ensino. Ele se assentava, ele estava nos barcos, ele estava nos montes. Aonde Jesus estava, havia ensino. Então, as pessoas sabiam que havia ali uma pessoa diferente. Ele ensinava, pregava e curava. E nós precisamos ter esse mesmo empenho no ensino, que vai manter a nossa fé ativa, que vai manter a nossa fé firme em Deus, é o ensino das Escrituras, o ensino do Evangelho. Certo? Em Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então ele tinha, além de ensinar, ele tinha uma doutrina diferente. Por quê? Porque ele tinha familiaridade com as suas palavras. Nós não precisamos, como os fariseus e os religiosos do tempo de Jesus, pregar como alguém que não conhece o que está falando. A nossa pregação ela é revestida de poder. Por quê? Porque o Espírito que em mim está, ele está me usando para transmitir palavras de edificação, de paz. Eu vou convidar algumas pessoas aqui que eu não convidei, enquanto eles vão entrando. Então, o ensino da Bíblia, ele é embebido de poder. Poder de Deus, poder para consolação, para edificação, poder para transformação.
Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pelo evangelho que Deus salva, é pela palavra do evangelho, pela doutrina que ele salva. Certo? Então, que a sua fé não esteja firmada em uma filosofia. Que a sua fé não esteja firmada em uma oratória, em uma eloquência, mas que ela esteja firmada no conhecimento do Senhor. É através desse conhecimento que você vai passar a progredir na vida espiritual. A carta aos Hebreus, ela sempre bate nessa tecla. É a fé que está em questão, é a fé que está em jogo. Quando você decide não ouvir uma doutrina, o ensino da Escritura e rejeita, você está rejeitando a sua própria fé. Você está trazendo ruína sobre si. Várias vezes Paulo disse a Timóteo, mantenha o padrão das santas palavras, mantenha o padrão da sã doutrina, preserva a doutrina, preserva o ensino fiel das Escrituras. Por que é que muitos cristãos, ditos cristãos, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, a doutrinas de espíritos enganadores? Porque eles não se atentam à doutrina bíblica, à doutrina santa que vem das Escrituras. Eles não estudam, eles não leem, eles não buscam temer, como o salmista disse, eu procuro temer a tua palavra, escondo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando eu não escondo essa palavra no meu coração, tanto faz, tanto fez. Tudo que falam, se eu achar bonito, está valendo. Mas quando você tem o ensino da Escritura, você não dá ouvido a qualquer coisa. Paulo diz que na igreja, um profetiza e os outros julgam se o que está sendo profetizado é de fato verdadeiro. Ele diz que devemos analisar as profecias e devemos reter aquilo que é bom. Né? Devemos julgar tudo e reter o que é bom. Então, o cristão ele precisa ser um examinador das Escrituras, das doutrinas, da palavra. Existem muitos locais que pegam versículos isolados e fazem malabarismos, enganam as pessoas, abusam da boa fé das pessoas por conta que as pessoas não conhecem. E o conhecimento, ele tem alguns efeitos na nossa vida. Primeiro, ele nos liberta da ignorância. Toda pessoa que conhece as Escrituras, ela não é uma pessoa ignorante. Ela não é escrava de ninguém. Por quê? Porque ele é conhecedor das Escrituras sagradas. E quando você conhece as Escrituras, você vive em plena liberdade. Agora, se você não conhece, você é escravo daquele que fala uma nova doutrina, um novo ensino, porque você não tem firmeza, não tem uma base no ensino de Cristo. E os apóstolos, eles muitas vezes, no começo do ministério de Jesus, eles não entendiam. Jesus falava da volta dele, do reino eterno, eles não compreendiam. Às vezes, Jesus contava uma parábola para as pessoas que estavam ouvindo, eles pediam para Jesus explicar porque eles não compreendiam. Jesus disse aos 2 discípulos no caminho de Emaús, vocês têm o coração tardio para compreender. Então, a nossa mente precisa estar concentrada, a nossa mente precisa estar voltada ao ensino das Escrituras. Em Atos 17, no versículo 2, diz assim, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo ele chegava nos locais, nas sinagogas, e não existia outro método. Paulo ia para as Escrituras. Se talvez nós fôssemos pastoreados por Paulo, a gente não gostaria, porque Paulo ele não era apenas um pregador. Ele era um doutrinador. Se você lê as cartas de Paulo, você vai perceber que ele faz muito uso do Antigo Testamento. Ele explica o Antigo Testamento. Então, a nossa fé ela tem uma doutrina, ela tem uma base. E você precisa conhecer a base da sua fé. Aqui em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele censura algumas coisas. No capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito.
não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que o escritor, aos Hebreus, está querendo é que nós avancemos, que nós deixemos de nos preocupar com as coisas básicas da fé, e que avancemos como os heróis da fé, lá no capítulo 11, conseguiram avançar. Eles morreram mesmo sem ter as escrituras como nós temos hoje. Por exemplo, Abraão não tinha sacerdote, Abraão não tinha a lei, Abraão não tinha um professor de escola bíblica, mas ele tinha uma fé baseada no conhecimento verdadeiro de Deus. Ele crendo, ele viu o dia de Cristo. Jesus diz assim, Abraão, ele viu o meu dia. Né? Então, Abraão, mesmo sem ter os recursos que nós temos, ele conseguiu ser eficaz em sua fé. Por quê? Porque ele confiou. E a doutrina, o ensino, foi deixado para o cristão para que ele confiasse nessa salvação. Tanto que em Hebreus 1 ele fala que no princípio, né, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus falou aos pais pelos profetas, mas a nós ele fala pelo Filho. Aí no capítulo 2 ele fala sobre nós mantermos uma atenção maior à nossa fé, darmos uma atenção maior à nossa fé. Em Hebreus 3 ele fala que não devemos rejeitar o Espírito que nos fala. Em Hebreus 4 ele fala que não devemos ser tardios em nossa fé, mas que devemos ter a nossa fé ativa em Cristo. E aqui em Hebreus 5 ele está dizendo que nós devemos crescer em Cristo, crescer nessa doutrina, nesse ensino. Então muitas pessoas, quando ia pregar antigamente, eu percebia duas coisas. Quando eu gritava, as pessoas gostavam demais, né? Porque existe um momento que você está tão envolvido com aquela mensagem que você realmente grita, e a mensagem ela precisa de alguns gritos, né? Que é para que a atenção das pessoas se voltem para você. Mas eu percebi que quando eu ia ensinar, como eu estou fazendo aqui, né, tentar explicar um versículo, as pessoas não gostavam. Né? As pessoas não gostam de ensino. Mas é o ensino da verdade que irá nos enraizar. É isso que Paulo ensina, é isso que Jesus ensina, é isso que as cartas estão ensinando. Então, a nossa vida cristã ela não se mantém por uma autoajuda, mas ela é mantida pela doutrina de Cristo. Tem diversos textos, se eu for citar aqui de memória, tem vários textos. Eu anotei aqui alguns para compartilhar com vocês. Vamos ler aqui 1 Timóteo 4, é o primeiro. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, os demônios têm uma doutrina, têm um ensino. E se você não estiver firmado no ensino da verdade, você vai ser levado por esses ensinos de demônios. Então, o cristão ele precisa ter conhecimento da doutrina de Cristo, ter conhecimento da doutrina verdadeira, para que ele não seja enredado por essas doutrinas. Efésios 4 também fala sobre isso. Efésios 4, versículo 12, diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescimento. Aí no versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o motivo de várias pessoas serem enganadas, de várias pessoas não terem firmeza, não terem raiz, é porque elas estão menosprezando o conhecimento
e a sabedoria da Escritura, da palavra de Deus. Por mais que você não seja uma pessoa estudada, você pode ouvir a palavra e se apegar a ela, saber o que é certo e o que é errado. Há dois níveis de cristão. O cristão imaturo, o cristão que é como uma criança que só bebe leite, e o cristão maduro, que é aquele que está experimentado na palavra da verdade. É o cristão que está buscando justiça, crescimento, plenitude do Espírito, vida com Deus. E tudo isso é adquirido através da doutrina de Cristo. Entrou aí a irmã Danila, a irmã Brena. Paz para vocês, boa noite. Então, a doutrina ela pode até não te emocionar, ela pode até não te alegrar primeiramente, né, de primeira mão, mas ela vai te manter firme na verdade. É a doutrina que vai te manter perseverante na verdade. Alguém já disse assim, não vá à igreja mais próximo da tua casa, vá à igreja mais próximo da Bíblia, porque nem todo mundo valoriza a Bíblia. Existem pessoas, eu já flagrei muito, ela vai ler a Bíblia, lê lá no momento da palavra, vamos ler a Bíblia, fica todo mundo de pé por reverência à palavra. Quando ela termina de ler, ela fecha a Bíblia e agora é somente ela. Entrou aí a irmã Brenda, colocou amém, graça e paz. O irmão Raimundo entrou aí, paz, meu irmão. Então a Bíblia, ela se torna apenas um instrumento de religião, um instrumento ritualístico. A Bíblia não é praticada, não é vivida, não é lida, não é entendida. Então, a Bíblia precisa ser entendida, precisa ser pregada, porque é por ela. A minha palavra não tem poder. O poder está na palavra de Deus. Então, nem sempre a palavra do homem está condizente com a palavra de Cristo. Então, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer é que os irmãos já deveriam ser mestres na palavra, na doutrina, ser mestres na igreja, mas eles se tornaram tardios para ouvir. E por conta disso, eles estavam rejeitando a fé. A nossa fé, ela não é um ato esporádico, não é um ato concluído. A nossa fé, ela é dinâmica. Paulo diz assim, de fé em fé, né? De fé em fé. Quer dizer que a nossa fé, ela cresce, ela tem crescimento. Agora, existem pessoas que estão estagnadas, elas não crescem, elas não evoluem. Quando eu comecei a minha vida espiritual, eu tinha uma noção. Agora eu tenho outra. Não quer dizer que eu cria em algo naquele tempo e hoje cria em outra coisa. Não, é a mesma coisa. Porém, a minha noção da minha fé, ela vai aumentando. A minha fé, ela vai expandindo, ela vai crescendo. Então, todo cristão, ele precisa evoluir na sua fé. E é através da doutrina apostólica que nós crescemos na fé. Você não pode pegar um texto do Antigo Testamento sem entender ele à luz do Novo, e nenhum do Novo sem entender à luz do Velho. Você precisa crescer, evoluir nessa fé, para tirar suas próprias conclusões. Então a igreja, os hebreus estavam errando nisso. Eles estavam abandonando ou estavam estagnados nos princípios elementares da fé, que é o arrependimento, né, quando você sai da vida pecaminosa para a vida santa. Era o batismo, né, quando você declara a fé em Cristo para o mundo. Essas coisas são coisas básicas, são coisas iniciais da fé. Agora que você passou da morte para a vida, do reino das trevas para a luz, você tem um outro desafio. O desafio de crescer em Cristo, de evoluir a sua mente em Cristo. Você não é mais do mundo, você não tem mais os comportamentos do mundo, mas agora você tem novos desafios a seguir. Agora você tem o amor, né, que você precisa labutar para amar os seus irmãos, amar as pessoas. Você tem a santificação, que é um desafio para o crente, né? A conversão, diria John Wesley, é Deus lhe tirando do mundo. A santificação é você tirando o mundo, Deus tirando o mundo de você. Então, você foi convertido, mas agora tem a santificação. É outro processo, são outras doutrinas. Então, você precisa evoluir para crescer em Cristo. No versículo 12 de Hebreus 5, eu estou aqui repetindo Hebreus 5, a cachorra está atrapalhando. Hebreus 5,12 diz assim, pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine.
é a pessoa que está há 40 anos na igreja, mas ainda está necessitando de leite espiritual e não está amadurecido na justiça de Cristo, na palavra da verdade. Ela está há tanto tempo ouvindo as mesmas coisas, mas não evolui, não cresce, não amadurece. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Existe o leite e o alimento sólido. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, que é o cristão, que é a pessoa que ainda não está totalmente dominada pelo Espírito. Então ela ainda é refém, ela ainda é necessitada de leite, não de alimento sólido. E o alimento sólido é uma doutrina mais pesada, mais dura, mais madura. Então, o cristão ele precisa amadurecer na doutrina, ele precisa entender a vontade de Deus em todas as coisas, em todos os procedimentos, ter o discernimento de Deus. O versículo 13 diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. A pessoa que não tem nenhum tipo de familiaridade com a palavra da verdade. Ela é refém, ela terceiriza o seu conhecimento da Escritura. Sempre ela precisa que alguém ore por ela, sempre ela precisa que alguém ensine. Por quê? Porque ela não amadureceu na palavra da justiça. E aí o escritor aos Hebreus diz porque ela é criança. Então ele está dizendo que existem duas classes de pessoas, que é a criança e o adulto. O adulto é aquele que já está amadurecido na palavra da verdade. E a criança é aquela que ainda é conduzida, ainda está dependendo de leite. O versículo 14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, então quer dizer, ele coloca a palavra em prática, ele já está exercitado na palavra. Pela prática, tem as suas faculdades, sua mente, exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu estava aqui neste instante no Facebook, tinha uma pessoa colocando sobre a guarda do sábado. Aí a pessoa que não lê a Bíblia, ele colocou vários textos usando o Antigo Testamento e usando Deus, como o guardador dos sábados. Só que se você não lê o Novo Testamento, você for só pelo Antigo, você vai ser enganado por essa doutrina. Paulo diz assim, alguns fazem diferença de dia, outros não fazem. Cada um faz para o Senhor, em conformidade com a sua liberdade cristã. Então, se eu não conheço o que Paulo está ensinando, eu vou guardar o sábado. Mas Paulo diz que não há mais diferença entre quem guarda e quem não guarda, mas que cada um faça para o Senhor. Não há diferença se você come carne ou não come carne. E o que importa é que você faça isso para o Senhor. Então a doutrina ela vai desmentir essas doutrinas enganosas, essas coisas que tentam aprisionar o cristão. Porque o cristão não está mais subjugado à lei de Moisés. A lei de Moisés ela foi apenas um aio. O autor aos Hebreus está ensinando isso. A lei foi apenas um condutor a Cristo. Em Cristo, todas as coisas são reveladas. Em Cristo, nada mais está obscuro. Então, é isso que estou aqui para falar com vocês. Tem um bocado de gente aqui já. Então, eu vou terminar para não ser muito extenso. Eu estou com calor aqui. Entrou o irmão Davi, a irmã Danila colocou a paz, a alegria do Senhor Jesus. Atrapalha não. Amém, Deus abençoe. A cachorra, Eu falei da cachorrinha. É porque ela fica rosnando aí, acaba atrapalhando. Então a doutrina é muito importante. O autor aos Hebreus está colocando a doutrina como o definidor da nossa maturidade em Deus. Se você não conhece a doutrina elementar da sua fé, então qualquer pessoa que te disser o contrário na faculdade, no trabalho, na escola, ela vai comprometer a tua fé, porque a tua fé está dependendo de uma doutrina. E você precisa conhecer a doutrina da sua fé. Em Atos está escrito que os de Bereia foram mais nobres, porque eles avaliavam o que Paulo ensinava para constar se o que Paulo estava ensinando estava realmente escrito. Ora, Paulo era um doutor, Paulo era um mestre, mas a igreja não confiava o seu ensino, a sua verdade, a sua doutrina a Paulo. Eles avaliavam se o que Paulo estava falando era a verdade da palavra. Então, quando você confia cegamente em uma pessoa, você fica refém dessa pessoa. E se essa pessoa estiver em pecado, você está ferrado. Então,
o cristão ele precisa ser uma pessoa que discerne as coisas. Existem muitas coisas boas em pessoas que são hereges. Existem hereges que são cheios de boas intenções, mas eles vão levar pessoas para o inferno. Então você precisa discernir o que é que ele está falando. Existem pessoas que cometem erros. Qualquer pessoa que está falando é passível de cometer um erro. E se você confia cegamente no que ela está falando, você vai acompanhar o erro da pessoa. Então o cristão ele precisa ponderar, ele precisa analisar. Né? Os hebreus aqui eles só tinham o Antigo Testamento. Nós hoje temos o Antigo e o Novo Testamento. E cada cristão tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, tem Bíblia para todo tipo. Então, se você não avalia, não é porque você não tem oportunidade. É porque você não tem interesse. Então, você precisa ter interesse na doutrina de Cristo. Porque várias pessoas usam a boa fé das pessoas para escravizar as pessoas. Então, o autor aos Hebreus quer que a igreja, ele várias vezes está instruindo isso, para que a igreja cresça, para que amadureça, para que não sejam como meninos inconstantes. Nós estamos vivendo um tempo onde você vai ter pregações. Isso é bom. Né? Em um certo aspecto, é bom que tenha muitas pregações. Mas onde há muitos profetas, há muito engano. Onde há muitas lives, né, de pregações, há muito engano. Onde há muitas palavras, das muitas palavras procedem as loucuras. Então, o cristão ele precisa ser um estudioso da palavra, com humildade, não precisa ser um doutor, mas ele precisa sim colocar a mente dele, concentrar nas Escrituras para aprender com Cristo. É isso que Hebreus está ensinando. Você precisa ouvir a palavra. Hoje tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia física, tem livros sobre a Bíblia. Então ouça pessoas que são equilibradas, pessoas que são confiáveis, e você vai crescendo no conhecimento de Cristo. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ali a palavra que Jesus está falando, ela tem um sentido contínuo. E conhecereis. Vocês vão conhecer, vocês vão ouvir a palavra e vão conhecendo a verdade. O apóstolo João diz que nós recebemos a unção para reconhecer a verdade e a mentira. O Espírito que Deus colocou em mim e em você, ele testifica a verdade no nosso coração. Você testifica a verdade com a palavra e com o Espírito que está em você. Se alguém estiver mentindo para você, o Espírito que está em você, ele te informa, ele te avisa que a pessoa está mentindo para você, que ela está usando de má fé. E como você conhece a Bíblia, você vai saber discernir se aquela palavra que aquela pessoa está falando é verdade ou não. Então, a minha palavra nessa sexta-feira para você é que você tenha cuidado. Nem todo mundo que está falando com boas intenções, nem todo mundo que está ensinando com boas intenções, principalmente essas pregações das televisões. Essas ali são as piores que tem. Existem muitos, né? A heresia, o falso profeta, ele está nos livros de teologia, ele está na televisão, ele está no rádio, ele está nas igrejas, ele está em todo local. Como é que nós conseguimos identificar? É avaliando, é discernindo. Se você tiver uma Bíblia aí, se alguém tiver aí com a Bíblia digital, coloca aí 1 João capítulo 4. Olha o que João diz. Ó. O contexto de João também era de falso ensino. Olha, 1 João, versículo 1. 1 João 4, versículo 1, diz assim: Amados, está falando da igreja, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Talvez o apego que eu e você tenhamos à Bíblia, nem todo mundo tem. Tem gente que não está nem aí, o que vale para ele é o dinheiro. E se para ganhar dinheiro de uma pessoa, ele precisar dizer que Deus está falando por ele, ele faz isso tranquilamente. Por quê? Porque ele é um falso. Ele não tem o Espírito de Cristo. Então,
Você que tem o Espírito, eu que tenho o Espírito, eu preciso discernir se aquela pessoa tem o Espírito de Cristo. Entrou a Bila, irmã Fernanda, paz do Senhor. Então, o cristão amadurecido, ele não é uma pessoa extremista, ele não é uma pessoa que vê pecado em tudo. Ele é uma pessoa equilibrada. Hebreus diz que ele é capaz de discernir tanto o bem como o mal. É a pessoa que é capaz de identificar tanto a coisa boa em uma pessoa como a coisa ruim. Não é rejeitar as pessoas. O herege, você deve sim censurá-lo. Mas uma pessoa que cometeu um erro, por exemplo, uma pessoa que sem querer está ensinando e acaba cometendo erro, isso aí é passivo. Pode acontecer, eu mesmo posso aqui falar um erro. E você pode remediar, você pode me corrigir. Você falou aquilo, mas estava um pouco errado. Ok. O que o autor aos Hebreus está dizendo, e João está dizendo, são falsas doutrinas. Por exemplo, pessoas que ensinam errado acerca de Jesus. Quando a pessoa ensina errado sobre a natureza de Cristo, ou que Cristo tinha pecado, isso é uma falsa doutrina. Você precisa rejeitar, porque isso compete na sua salvação. Entendeu? Então, o cristão amadurecido na doutrina de Cristo, ele não vai ser enredado por essas coisas. As faculdades, os locais que nós estamos expostos como cristãos, são locais terríveis para a fé. Por exemplo, existem faculdades que pregam o socialismo, o comunismo. Se você não tiver uma base sólida na sua fé, o comunismo ele entra com a bandeja no teu coração. Se você não tiver ensino, se você não tiver a prática constante no ensino das Escrituras, qualquer pessoa que usa a Bíblia de forma desonesta, ela vai conseguir te enredar. Porque ela vai dizer, olha, eu estou tirando isso da Bíblia, mas você vai ver que o conteúdo não é a Bíblia, não é o temor do Senhor, não é o conhecimento de Cristo. Então nós precisamos ter cuidado. Até mesmo nas nossas igrejas existem pessoas com má fé, com más intenções. Nenhum cristão piedoso ele vai negar isso. Jesus não negou isso. Jesus disse assim, olha, vocês escutem o que os fariseus vos ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam uma coisa, mas eles mesmos não praticam. Então, os fariseus, eles tinham certos ensinos que eram bons. Jesus reconheceu. O próprio Jesus, ele ia para o templo. Ele ensinava nos templos. Jesus ia constantemente. Quando ele foi preso pelos guardas, ele disse assim, todos os dias eu estava convosco, vos ensinando nas vossas sinagogas. Então Jesus ia ao templo. Ele tinha ali algum apreço pela religião. O problema de Jesus estava com a palavra na boca, mas não no coração. Estavam com um temor apenas exteriormente, mas não no coração. Então Jesus ele reconheceu que os fariseus, os escribas, eram homens de certa forma bíblicos, eram homens que conheciam a verdade, mas por conta da incredulidade, por conta da vida exterior, da vaidade, da soberba, eles se tornavam filhos do diabo. Por quê? Porque eles negavam a Cristo. Então, eu e você, nós como cristãos, como crentes em Cristo, precisamos amadurecer nesse ensino, ter uma fé constante. A fé não é uma emoção. A fé, ela contém emoções. Se você ler os Salmos, está repleto das emoções dos salmistas. Tristeza, alegria, júbilo, temor. Então o crente tem emoções, o crente pode se alegrar. Mas a fé não é uma emoção. A fé é uma convicção. A fé é um entendimento correto acerca de algo. Hebreus 11 diz assim. Hebreus 11, deixa eu ver o versículo 1, que é o mais conhecido. Hebreus 11, 1, se você puder ler aí na sua casa. Hebreus 11, ora, a fé é a certeza. Fé não é uma emoção, fé é uma certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então a fé não é coisas que eu vejo, a fé é uma convicção de coisas que eu espero e que eu não vejo.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho é proveniente da fé. Pela fé entendemos. Então a fé tem entendimento. Você não pode ser extremista nem só de entendimento e nem só de fé, de sentimento. A fé ela tem entendimento e tem sentimento. A Bíblia diz que lá na tentação de Cristo, ele venceu o diabo explicando, interpretando corretamente as Escrituras. O diabo usou a Bíblia, o diabo usou as Escrituras para poder enganar Cristo. E Cristo disse assim, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo tentou iludibriar ele, oferecendo a ele fama, grandeza, poder, e disse assim, mas só o Senhor teu Deus servirás, e só a ele adorarás. Assim está escrito. Então, o cristão ele precisa ter a Escritura no coração, na mente, na sua racionalidade e no sentimento. Ninguém é insensível. Quando você passa por uma luta, você sente. Quando você passa por um problema, você sente ali a sua fé que dói em você, mas que também produz gozo no seu coração, produz alegria, porque você sabe da sua salvação. Davi disse assim, Senhor, não retire de mim a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, a salvação, ela produz alegria no nosso coração. Se você morresse nessa pandemia, vamos supor, não estou dizendo isso, irmãos, é uma hipótese. Vamos supor que algum de nós venhamos a sucumbir, que é possível, nessa pandemia. O não cristão, o ímpio, ele vai naufragar. A única coisa que ele tinha na vida era essa vida, era o hospital, o doutor e lá, quem sabe, a vacina ou o respirador. O cristão não, o cristão ele vai passar pelo mesmo procedimento, mas ele tem a garantia da vida eterna. E ele é feliz por isso, ele passa a doença feliz, por quê? Porque ele sabe que morrer é lucro, morrer é ganho. Me esqueci agora. Morrer é ganho, viver é lucro. Para o cristão, seja viver ou seja morrer, para ele tudo é bom. Viver é Cristo e morrer é lucro. Uma coisa assim que Paulo fala. Então a vida e a morte do cristão não garantem a salvação dele, mas a fé que ele tem em Cristo. A fé que ele tem é que garante a salvação e a alegria dele. Então a nossa fé, ela precisa de um fundamento. Paulo chama de alicerce. O ensino, ele é o alicerce sobre o qual nós construímos as nossas obras. O alicerce é a doutrina de Cristo, salvação pela fé, perdão dos pecados, justificação, expiação no sangue. Isso é a base da fé do cristão. E sobre essa base, ele constrói a sua vida. Então, um cristão que não conhece a base de sua fé, ele vai sucumbir no primeiro vento, na primeira doutrina, no primeiro ensino contrário. Por quê? Porque ele não estava com uma fé baseada no ensino de Cristo. Cristo ensinou os discípulos e disse, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem as minhas palavras, vocês vão orar e vão ser felizes em tudo. E o Pai vai responder vocês. Então, o cristão, ele precisa guardar essa palavra. Se você puder, depois lê o Salmo 119. Só ele, sem precisar de ninguém com você. Você vai entender o Salmo. Você vai ter mais apego à palavra da verdade. Você vai se regozijar com o salmista. Eu não tenho como ler aqui porque é muito grande, mas é um salmo rico, que é dedicado somente à palavra de Deus. Os estudiosos dizem que um mestre, um fariseu como Nicodemos ou como Paulo, ele era capaz de saber de memória os 613 mandamentos, do Antigo Testamento e explicar um após um, indo e voltando. Um fariseu, ele era capaz de saber, sem precisar ler, 613 mandamentos e ainda explicar a qualquer pessoa que questionasse cada um daqueles mandamentos. Entrou aqui o irmão Carlinhos, a irmã Fernanda colocou verdade, a irmã Marina colocou a fé racional. Isso mesmo, gente. Obrigado por vocês participarem aí. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver quem está aqui. Está a Danila,
a irmã Fernanda, a Joelza, a irmã Marina e a irmã Bila. Obrigado, irmãs, por vocês aqui. Não tem nenhum homem, misericórdia. Mas Deus abençoe. Eu vou deixar salvo aí, se você quiser assistir todinha. Tá bom? Essa mensagem já tinha pregado em outro local, não me lembro, mas com outras aplicações. Então a fé, ela é o tesouro do crente. Paulo diz que a fé é o escudo com o qual o crente pode se proteger dos dardos inflamados do maligno. E o que mantém a fé é a palavra de Cristo. A fé começa com a palavra e termina com a palavra. A fé ela é mantida pelo ensino da palavra. Paulo diz, como eu já disse aqui, e o autor dos Hebreus fala que é o alicerce, sobre o qual cada pregador, cada pessoa constrói. O alicerce é a doutrina de Cristo. É em Cristo que tudo se resume. E sobre isso está a garantia da nossa fé. Se não houver essa fé, né, a Bíblia fala da fé sem obras e a fé com obras. A fé com obras é essa fé que nos leva a agir. A fé sem obras é uma falsa fé, é a fé apenas sentimental. É aquela pessoa que Jesus disse que recebe a palavra com alegria, mas quando vem a aprovação e vem a luta, ele logo se esquece da palavra. É a pessoa que não coloca em prática, ela não tem confiança nessa doutrina, nesse ensino. E essa fé falsa é a fé que muitos professam, mas que irão sucumbir no dia final. Porque Jesus vai julgar, a Bíblia diz que vai ser colocada através do fogo cada obra, para verificar se estava da forma correta, e só vai persistir aquelas que foram feitas debaixo da fé verdadeira. Então tudo isso é preciso, é necessário. Eu conheço um irmão que ele não sabe ler, ele não tem conhecimento de nada, mas eu ia para a casa dele, eu lia um versículo para ele no mesmo dia decorava o versículo, e ele conseguia explicar aquilo no dia a dia. Quer dizer, ele não era estudado, mas ele sabia, através da fé, ele sabia entender aquilo. Então, e ele sabia se estava algo errado ou certo, mesmo sem ter estudado em nenhuma escola. Então, a nossa fé é uma fé que nos produz essa sabedoria. Você não precisa ser um erudito, um estudioso, mas com a palavra de Cristo, você sabe o que é a verdade e o que é a mentira. Você se torna sábio para entender o que é uma palavra verdadeira e o que é uma palavra falsa. Você sabe o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Então, isso é o que o autor aos Hebreus está requerendo dos irmãos. Ele diz lá, vocês deveriam já ser mestres e ainda estão precisando de leite porque ainda são crianças. Então, o cristão ele não pode ser criança. Ele não pode ser conduzido por tudo. Porque aí ele vai se ferrar se ele for se deixar levar por tudo. Eu participo de um grupo de estudos bíblicos no Facebook, no WhatsApp. Irmãos, essas são as coisas mais absurdas que nós ouvimos lá. Eu já nem comento mais porque os irmãos... Tem um irmão lá que colocou... Ele fez uma leitura do Apocalipse e ele colocou lá que é a questão do QR Code, que era o sinal do anticristo. Irmão, se for, a gente está tudo lascado já. Porque se for apenas uma coisa tecnológica, o sinal da besta, todo mundo já tem isso no seu celular. Isso aqui que a gente está fazendo já seria um sinal da besta, se fosse isso. Então, o sinal da besta não é algo tecnológico. Pode ter influência sobre algo tecnológico, mas não é algo tecnológico. Aí o outro colocou o cachorro dele recebendo um chip, dizendo que aquilo ali já era a preparação da marca da besta. Colocou lá no grupo. Aí o pastor, que é o dono do grupo, corrigiu o irmão com brandura, com experiência, dizendo que se fosse aquilo ali, infelizmente nós estaríamos perdidos. O sinal da besta não é algo imposto, o sinal da besta é algo que os ímpios vão aceitar, e não se refere a algo físico. Pode ser, e possivelmente é um selo no caráter. Assim como nós somos selados pelo Espírito, e esse selo não é físico, você não vê o selo do Espírito no seu corpo, mas ele está em você. Assim também o diabo vai selar os seus. Isso é a marca da besta, que é número de homem. É uma marca no caráter do homem. É algo que ele vai aceitar, não é algo inconsciente. Porque se eu aceitar a marca da besta inconsciente, eu não estou adorando ao diabo, porque foi inconsciente.
Então o cristão ele precisa ter cuidado para não dar ouvido a qualquer coisa. Né? Porque se a marca da besta for um código de barras, a sua Bíblia, tudo que você usa tem um código de barras. Entendeu? Então você precisa ter cuidado. A doutrina não é emocional. Ela é racional, é algo que tem sentido. Não é totalmente entendido, mas tem sentido. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós entendemos. Então, a fé, ela tem entendimento. Ela não é uma fé irracional. É o espiritismo que trabalha o irracionalismo do homem. A fé, ela é racional. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, terminando aqui, vou orar por vocês aí que estão. Só tem as mulheres aqui, Manhã, Fernanda, a irmã Marina. Tem um pessoal aqui assistindo vocês também, aqui, participando. A irmã Danila, a Joelza e a Bila. Convido todo mundo já na live do SMC. Já estamos aqui com outra live. Você tentando terminar essa. Vou passar aqui para a Gabi falar. Ela vai fazer chamada. Pai do Senhor, irmãs, eu quero convidar vocês a estarem presentes meia-noite na live do SMC. Convida as pessoas que estão mais próximas de vocês, manda o convite. Se você for no nosso Instagram oficial, @SMC_sede_oficial, você vai ver o nosso cartaz e você pode estar compartilhando com outras pessoas. E assim, quem sabe, vidas possam se render através da palavra que será pregada meia-noite. Eu aguardo você nesta noite, tá bom? Um cheiro. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor. Acabou caindo aqui. Pronto, eu vou orar por vocês. Obrigado por participarem aí. Compartilhe, deixe com outra pessoa aí. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Vamos orar aqui. Peço que vocês orem aí pelas pessoas que estão doentes. Não sei se vocês tiveram conhecimento, muitas pessoas morreram, né, de ontem para hoje. Eu fiquei muito triste pelo senador que morreu também, um homem muito novo. Então, é uma doença séria, né, que tem acometido várias pessoas. Então vamos orar por essas pessoas que estão doentes, por aqueles que estão em risco e pelas autoridades, pela igreja também, pelos irmãos que estão dispersos, né, que estão em momentos de dificuldade, sem trabalho, sem renda. Talvez você está aí guardado, tem mantimento, mas já há muitas pessoas sem mantimento. Então é um dilema. De um lado o governo quer proteger a saúde, do outro lado você precisa de alimento. Então é um dilema e nós estamos vivendo tempos difíceis. Vamos orar por as pessoas aqui, pelo meu tio, pela família da Gabi, pela família da minha mãe, minha família, pela sua família também, tá bom? Senhor meu Deus, obrigado pela tua oportunidade. Te pedimos perdão pelo nosso pecado. Sabemos que nada está fora do teu controle, da tua vontade, até mesmo as coisas que parecem ruins. Sabemos que tudo tu tem o controle. Te pedimos, Senhor, misericórdia por aqueles que estão internados, por aqueles que estão em risco de vida, por aqueles que estão sem trabalho, por aqueles que estão, Senhor Deus, enfrentando os dilemas da família, de ter perdido o parente, de ter perdido o emprego. Mas eu te peço nessa noite, Senhor Deus, que tu nos visite, nos dando sabedoria para enfrentar esse tempo, nos dando coragem para anunciar tua palavra ao mundo que está, Senhor Deus, desabando, ao mundo que está, Senhor, se perdendo, as pessoas que estão se odiando, se ferindo, Senhor. Te peço por cada pessoa. Te peço pela minha casa, pela família da irmã Gabi. Te peço pela live que vai acontecer mais tarde, que alcance muitas pessoas, Senhor, sem esperança. Que cada palavra seja para edificação, para louvor do teu nome, Senhor. Que cada louvor seja, Senhor, endereçado a Ti. Te peço por essa live, que cada pessoa que venha assistir, que cada pessoa que já assistiu, Senhor, que Tu possa edificar na fé. Como o autor, Senhor, aos Hebreus nos assegurou, essa doutrina, ela nos garantirá a cidade celeste, a Jerusalém celeste. Essa doutrina irá nos manter fiéis e firmes contra os ataques. Essa doutrina irá nos manter salvos ao reino de Cristo.
Esse ensino, Senhor, será o que nos guardará no dia da aprovação, no dia mau. No dia em que as nossas forças espirituais não estarão, Senhor Deus, 100%. No dia que eu não conseguir, que nós não conseguirmos orar, essa fé vai nos guardar. Obrigado, Senhor, pelo teu santo Filho, que está sempre a interceder por nós. Obrigado, Senhor Deus, por cada milagre, pela respiração, pelo livramento, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada momento, pelo trabalho. Obrigado pelo mantimento, Senhor. É isso que eu te peço. Te peço pela irmã Danila, pela irmã Fernanda, pela irmã Joelza, pela irmã Bila, pelo irmão Mateus, por cada irmão que aqui está, Senhor. A irmã Marina, o irmão Carlinhos que entrou, cada irmão, Senhor. A irmã Brena, cada irmão que tu possa abençoar, que tu possa guardar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe.